Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, sejam todos, sintam-se acolhidos, sintam a presença do Cristo em seus corações. Para a nossa harmonia, eu vou ler Sabedoria Todo Dia, Lorival Lopes, e ele diz assim: sinta-se feliz. Não fique infeliz como se não tivesse um lugar no mundo, como se os acontecimentos e as pessoas tramassem para rebaixá-lo e prejudicá-lo, como se estar bem, ter paz e felicidade fosse um engano, uma mentira. Reaja a isso. Não se desgaste esperando o pior, as más notícias, os maus exemplos. Deixe que uma luz entre em você. Aclare o raciocínio, vença as sombras, as más impressões e as expectativas. Tome-se por inteiro de crenças positivas, fé em Deus e esperança. Só com bons pensamentos poderemos ser felizes. Então eu convido a todos para que neste momento unamos os nossos corações em vibrações de paz, de harmonia, de luz, buscando o nosso Mestre, buscando aquele que está sempre junto de nós, que não desiste de nós, que nos ampara em todos os momentos da nossa existência, principalmente naqueles mais difíceis, aqueles mais complicados, onde muitas vezes o desânimo, o desespero abate sobre nós. É o nosso Mestre Jesus que nos ama incondicionalmente e que sempre está conosco, de braços abertos, esperando o nosso olhar, o nosso desejo sincero de seguirmos os seus ensinamentos, os seus exemplos, o seu Evangelho. Que a tua paz, Jesus, que teu amor, nesse momento, se faça em nossos corações. Que assim seja. O João vai falar para nós então o tema A Terra e a Transição Planetária. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso muito boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos nesta noite fria, reunidos nesta casa espírita, acalentados certamente pelas vibrações benéficas que os benfeitores espirituais estão disseminando sobre todos nós, desde o momento em que adentramos as portas desta instituição e nos colocamos em condições de receptividade, pela elevação dos pensamentos, pelo recolhimento interior, pela fé em Deus e em sua bondade. Então, que todos nós possamos estar nos fortalecendo na noite de hoje, beneficiados por essas vibrações, que nós rogamos ao nosso Mestre Jesus, que essas vibrações possam irradiar-se desta instituição de luz e de amor, até os lares de todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham através das redes sociais. Meus amigos, na noite de hoje, então, nós estaremos abordando aqui um assunto que vai diretamente em um dos aspectos da doutrina espírita que normalmente nós não abordamos tanto, que é o aspecto filosófico da doutrina espírita. Quando nós conhecemos e tomamos contato com a doutrina e buscamos o seu estudo, nós ficamos sabendo que a doutrina ela é compreendida de 3 aspectos no seu corpo doutrinário. Um deles é o aspecto religioso, o outro é o aspecto científico
e o outro é o aspecto filosófico, cada um abrangendo um nível de conteúdos que nos trazem muito esclarecimento nesses três eixos do raciocínio humano. Então, hoje nós falando sobre este assunto, a Terra, o nosso planeta, nosso mundo em que estamos atualmente encarnados pela bondade de Deus, e a transição planetária, nós fomos nos servir nesse aspecto filosófico, especialmente na primeira parte do Livro dos Espíritos, intitulada As Causas Primárias, também no capítulo 28 da quinta obra da codificação da doutrina espírita, que é a obra chamada A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, na terceira parte, que vai falar sobre as predições do Evangelho, nós fomos mergulhar no capítulo 28 desta terceira parte e da obra A Gênese, intitulada por Allan Kardec, Os Tempos São Chegados. E também buscamos muito estudo no capítulo 3 da terceira obra da codificação, que é chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa que, embora compreenda em seu conteúdo o Evangelho segundo o Espiritismo o aspecto religioso, como nós falamos que são 3 aspectos, mas neste capítulo 3, todos nós que quisermos conhecer um pouco mais sobre as escalas dos mundos, a progressão dos mundos, o porquê que a nossa Terra é um planeta onde ainda a dor e a miséria são bastante requisitados na nossa vida, no dia a dia de cada um de nós, que possamos buscar essa leitura também, que vai nos trazer grande ensinamento. Este capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é intitulado por Allan Kardec com uma passagem do Evangelho de João, no seu capítulo 14, aonde, segundo o evangelista, o Mestre Jesus, o bom pastor de todos nós, o amigo maior das nossas vidas, quando anunciou para os seus discípulos que haveria de retornar, pois sabia de todas as situações que ele iria vivenciar logo após aqueles encontros com os discípulos, retornar ao Pai, ou seja, iria desencarnar, iria ser preso, condenado e crucificado. Os apóstolos falaram para Jesus: mas mestre, não nos abandones, vós não pode ir, para onde irás? E então Jesus diz esta frase, esse ensinamento: há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu me vou para vos preparar um lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim, e para lá vós ireis também. Nesta frase das muitas moradas, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, com a instrução dos Espíritos Amigos, nos dá um estudo muito lúcido sobre a questão da pluralidade dos mundos habitados. E é interessante nós conhecermos essa situação para buscarmos entender o porquê que nós estamos abordando o tema a Terra e a transição planetária. Que a Terra estaria, segundo a visão da doutrina espírita, num processo de transição de uma etapa, de uma escala de mundos a qual pertence ainda, para outra mais evoluída. Mas para isso nós precisamos entender o que os Espíritos Amigos disseram para Allan Kardec sobre as 5 categorias de mundos habitados que existem no universo inteiro, que é a casa do Pai. Quando Jesus dizia, na casa de meu Pai existem muitas moradas, ele referia-se que no universo inteiro, conhecido por nós e muito do que nós não conhecemos ainda, porque a própria ciência da atualidade, já bastante avançada em relação à época de Jesus e mesmo à época de Allan Kardec, ela nos diz que nós conhecemos, o que nós podemos perceber do universo é muito menos do que realmente ele existe, por causa dos nossos sentidos ainda que não estão desenvolvidos, e nem os nossos instrumentos de análise e de pesquisa.
Então, meus amigos, nesse universo que é a casa de Deus, segundo Allan Kardec coloca para nós no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, existem 5 categorias de mundos habitados. Cada uma dessas categorias, é interessante nós falarmos, compreende milhares de milhões de mundos em uma categoria de cada uma dessas 5. Não significa que são somente 5 mundos habitados, não. São milhares de mundos na primeira categoria, que é do mundo primitivo. O mundo primitivo, segundo Allan Kardec, eles existem no universo, esses mundos, para que os espíritos recentemente criados por Deus, que estão iniciando a sua caminhada evolutiva na fase humana, encarnem nesses mundos. Lá, a moral e a inteligência praticamente inexiste. Nós podemos tomar por medida de comparação o nosso próprio planeta Terra. Há milhões de anos atrás, quando aqui estavam surgindo os primeiros seres humanos, e a ciência nossa confirma isso, que há aproximadamente 2.400.000 anos atrás surgiu o ser humano na Terra. É bastante tempo para nós, não é? Mas para a eternidade isso não é praticamente nada. Então a Terra já foi um mundo primitivo. Depois, com o passar dos milhões de anos, está na segunda categoria de mundos habitados, que são os mundos de expiação e de prova, aonde os espíritos que encarnam nesses mundos já têm a intelectualidade desenvolvida pelo número de encarnações que passaram, mas a moralidade, ou seja, a regra de bem proceder nas suas vidas, ainda é deficiente. E o mal, segundo Allan Kardec coloca neste capítulo 3, ainda impera. A nossa Terra é um exemplo disso. Embora ela esteja nesta fase final desta segunda categoria, passando essa espécie de transição para chegar na terceira categoria de mundos habitados, que são chamados de mundos regeneradores. Aonde os espíritos que encarnam nesses mundos são espíritos que já têm o desejo do bem, que já querem fazer o bem, que ainda têm o que se aprimorar. Está lá no capítulo 3. Ainda tem defeitos e imperfeições a corrigir, mas a intenção é sempre de fazer o bem. É interessante esse raciocínio e nós pretendemos logo mais abordar novamente isto, para que cada um de nós entenda o que precisamos fazer na nossa vida atual para conseguirmos uma espécie aqui, comparativamente falando, de passaporte para o mundo de regeneração. Não é? E a quarta categoria, então, dos mundos habitados seriam dos mundos felizes, ou mundos ditosos, como ele coloca lá, que é a mesma coisa. Os mundos felizes, o bem já superou o mal. Por isso eles são felizes. Os espíritos que estão encarnados nestes mundos, nessa categoria de mundo no universo, são espíritos que já não encarnam em corpos materiais, praticamente. Relativamente falando com os nossos. E já se dedicam única e exclusivamente ao bem. E fazem o bem porque eles já são espíritos que desenvolveram a bondade. Por isso que eles são mundos felizes, não têm misérias, não têm provações, como nós ainda temos aqui na Terra. E a última, a quinta categoria que Allan Kardec coloca para o nosso raciocínio, e é só para o nosso conhecimento isso, seria dos mundos celestes. Os mundos aonde é exclusividade de viver lá os espíritos que atingiram a perfeição. Aqui na Terra nós teríamos o exemplo de Jesus para citar, mas no universo inteiro existem uma infinidade de espíritos que já atingiram a perfeição. E é nesses mundos, nessa categoria de mundos que eles vivem. Isso tudo aqui é para nós entendermos o porquê que atualmente nós estamos em um mundo que está sofrendo essa transição planetária. E quais os efeitos desta transição planetária na vida cotidiana de cada um de nós. São questões que é interessante nós pensarmos, fazermos e buscarmos na doutrina as respostas, porque ela nos esclarece. E o porquê será que nós estamos vivenciando esta época encarnados no corpo físico? Então, são questões que nós precisamos ir fazendo, buscando na doutrina as respostas,
para entendermos muitas coisas que acontecem no nosso dia. Então, como nós falamos na Gênesis, no seu capítulo 28, no item 2, no 2º e no 4º parágrafo, a espiritualidade vai nos trazer instruções maravilhosas relativas às situações que ocorrerão nesta fase de transição. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre questões do fim do mundo, de catástrofes que ocorreriam, de meteoros que destruiriam o nosso planeta relativos a esse fim de mundo. A doutrina espírita nos explica claramente que não é nesse sentido que desde os profetas da antiguidade, que mesmo o Mestre Jesus falou, em os tempos são chegados, e que a doutrina espírita nos explica como o fim do mundo. Esse fim do mundo é o fim deste mundo de expiações e provas e início de um mundo de regeneração. E segundo a espiritualidade amiga nos coloca também com muita lucidez em a Gênese, no capítulo anteriormente citado por nós, que é o 28, essas convulsões que ocorrem na fase de transição em que nós estamos passando, elas serão muito mais sociais, nos costumes sociais, e isso nós podemos observar. É só nós prestarmos atenção nos costumes da atualidade, nas questões que ocorrem no dia a dia, nas modas que surgem na sociedade, e que se nós às vezes não estivermos atentos e alertas, nós engajamos-nos nessas modas, nesses modismos, e acabamos nos comprometendo. E também muito mais na questão moral, dizem os espíritos. Então que nós não precisamos ficar temerosos que não vai acabar o mundo com catástrofes naturais, ou Deus então vai fazer com que algum meteoro choque-se com a Terra para punir o ser humano porque não está fazendo o bem. Até porque existem muitas coisas envolvidas nisso, e Deus, sendo a inteligência suprema do universo, ele não faria uma coisa dessas. Porque no nosso sistema planetário, o nosso mundo tem um papel preponderante no próprio equilíbrio dos outros mundos. Se o nosso mundo deixasse de existir, materialmente falando, haveria uma influência muito grande em todo o sistema planetário, em toda a galáxia e em todo o universo, porque cada peça é como uma engrenagem, cada mundo é como uma engrenagem funcionando nesse sistema harmônico e equilibrado que a inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, estruturou. E que os espíritos, conforme sua evolução, vão auxiliando a manter. Então, meus amigos, a nossa situação atual, nessas turbulências por que estamos passando, que, como falamos, são muito mais sociais, morais do que materiais, mas não quer dizer que não ocorram também turbulências materiais. E aí a espiritualidade amiga vai nos explicar na Gênese também que essas comoções que sofre o nosso planeta fazem parte da estruturação do nosso planeta. Sempre ocorreram. Não é uma questão somente atual que ocorrem terremotos, que ocorrem tsunamis, que ocorrem vendavais. Não, isso ocorre porque tem que ocorrer, porque a matéria do planeta Terra tem que sofrer progressões, acomodações e vai acontecer. Muitas vezes, através dessas comoções e convulsões materiais que ocorrem, acontecem também, vamos dizer assim, uma troca de um grande número de espíritos que estavam encarnados, que desencarnam, tendo em consequência essas convulsões, e vêm reencarnar espíritos com propensão ao bem, que já estão mais adiantados, moral e intelectualmente, para ocorrer essa transição planetária que nosso mundo, então, possa atingir a categoria de mundo de regeneração. Nós temos numa trilogia de livros do Divaldo Pereira Franco, chamada Transição Planetária, são 3 livros em que o primeiro é o próprio livro Transição Planetária, o segundo chama-se Amanhecer de uma Nova Era,
e o terceiro chama-se perturbações espirituais. Especialmente o primeiro vai nos trazer uma lucidez muito grande quanto a essa questão das catástrofes. Esse livro foi editado pelo Divaldo, e o espírito que ditou para ele é chamado Manuel Filomeno de Miranda, e esse livro foi editado logo após aquele tsunami que ocorreu no Oceano Índico, se não me falha a memória, no ano de 2004, aonde desencarnaram muitas pessoas naquele tsunami. E este livro vai nos trazer uma visão espiritual daquele evento, aonde Filomeno de Miranda, esse espírito que através do Divaldo nos traz grandes ensinamentos, vai nos falar claramente sobre essa substituição que ocorre de espíritos. Muitos desencarnam juntos, são mais de 230 mil mortes que ocorreram nesse tsunami. Um número bastante expressivo, que são substituídos por espíritos com propensão ao bem, que vão nascer aqui na Terra já com a missão, vamos dizer assim, de trazer essa regeneração através dos diversos locais onde eles estiverem reencarnados. São muitos que virão. Divaldo Pereira Franco também nos orienta nesta obra e nas outras duas, que nós temos uma grande responsabilidade com esses espíritos. Porque, embora eles tenham propensão para o bem, eles precisam ser muito bem orientados pelos pais, muito bem encaminhados pelos pais, porque eles não são espíritos perfeitos. Eles são mais elevados em relação a nós, mas se nós descuidarmos e deixarmos essas modas sociais, esses costumes que estão se inserindo na humanidade e que às vezes são muito prejudiciais para nós como sociedade, eles podem até falir nas suas missões. Mas que eles vêm diversas áreas para operar uma melhora no sentido moral. Vem na área da educação, vem na área da ciência, vem na área da própria justiça, vem na área da política. São espíritos que vêm de outra dimensão até, de outro sistema planetário, como o Divaldo coloca também através do espírito Filomeno de Miranda. E ele nos diz claramente que eles vêm de outro sistema planetário, porque eles não têm assim, desta forma, um histórico no seu passado espiritual ligado ao planeta Terra. O que possibilita, sabe o quê? Uma espécie de isenção da influência perniciosa que muitos espíritos que estão vinculados às esferas espirituais da Terra e que têm intenção que a Terra mantenha-se atrasada, moral e intelectualmente como ela está, porque eles têm benefícios com isso, eles não conseguem acesso ao passado deles. Porque muitos de nós que aqui estamos, meus amigos, antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos. Nós aceitamos tarefas e missões para a regeneração da Terra. Só que a maioria de nós que aqui estamos, somos espíritos oriundos de encarnações aqui no próprio planeta, aonde tivemos uma história de vida que muitas vezes tivemos contato com esses espíritos que querem o atraso moral da Terra, que são ligados ainda ao mal e que pretendem que a Terra permaneça atrasada. Aí quando nós nos dedicamos, olha, eu vou me dedicar à área tal, ou à educação, ou à ciência, ou à própria religião, eles veem em nós e acessam o nosso passado espiritual e colocam na nossa vida diária algumas questões que fomentam em nós as nossas imperfeições e nós acabamos nos desviando. E isso vai atrasando. Por isso é necessário que esses irmãos de outros sistemas planetários venham reencarnar aqui na Terra, como o Filomeno de Miranda nos assevera. Também é interessante refletirmos na questão da transição planetária em que estamos vivenciando. Nós estamos num momento decisivo para o nosso planeta e para nós, como individualidades. Por que é decisivo? Porque nós, segundo o ensinamento também desses espíritos, aqui no planeta Terra, nas esferas espirituais,
da população espiritual do planeta Terra, que atualmente, segundo orientações dos espíritos amigos, nos dizem, gira em torno de 30 bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra. 30 bilhões, aproximadamente. Então nós temos aproximadamente também 7 bilhões, um pouco menos, de espíritos encarnados no planeta Terra. Tem 23 bilhões no mundo espiritual, esperando para reencarnar. Nesses 23 bilhões, é aquela população que fica reencarnando e outros desencarnando e vai movimentando essa população toda de 30 bilhões de espíritos. Muitos de nós, serão reclassificados. O que significa isso? Deixarão de reencarnar no planeta Terra e serão reconduzidos para mundos inferiores ao nosso. Mundos aonde a tecnologia, os benefícios que nós temos na atualidade, as facilidades, as comodidades, que são muitas. Imagina só, nós, se quisermos falar com um familiar que está a quilômetros de distância de nós, hoje em dia nós falamos olhando para ele. São muitas coisas que nós temos de benefício, só que muitos desses benefícios que a tecnologia nos trouxe, ao invés de nós usarmos para o nosso bem e para o bem da sociedade, nós, que eu digo os seres humanos da atualidade, nós usamos para o mal. Nós usamos para fomentar as nossas imperfeições. Nós temos a internet, que é uma ferramenta excelente de estudo, de comunicação, de trabalho, e infelizmente nós, como seres humanos do planeta Terra, na grande maioria, usamos mal esse instrumento. Nós usamos para prejudicar os outros, para fomentar ideias que não trazem benefício para ninguém. E aí que eu digo que é interessante para nosso dia a dia, refletirmos o que eu estou fazendo com os benefícios que eu tenho hoje. Será que eu estou tendo atitudes que vão garantir que na próxima reencarnação eu esteja aqui no planeta Terra, já um mundo regenerado talvez, ou em processo de finalização nessa transição? Ou será que eu serei reclassificado para um mundo primitivo ainda, como ocorreu aqui na Terra, segundo o Espírito Emmanuel, daí no livro A Caminho da Luz, em um capítulo específico, onde ele vai tratar dos exilados de Capela. É um livro maravilhoso que nós precisamos ler e conhecer, todos aqueles que desejarem. Exilados de Capela é uma situação semelhante, eles viviam nesse sistema planetário, bem distante do nosso, chamado Capela. Um mundo desse sistema estava num processo de transição também, há muitos milhões de anos atrás, e uma grande parcela de espíritos que não se enquadravam mais moralmente nesse mundo, porque ele estava dando um avanço na sua escala evolutiva semelhante ao que a Terra tem hoje, eles não podiam mais reencarnar lá, e a nossa Terra ainda estava há milhões de anos atrás em uma situação bem primitiva ainda. Eles saíram de lá, foram remanejados e começaram a encarnar aqui na Terra. Este livro é bastante claro quando nos diz isso. Nesse raciocínio, nessa lógica, nós podemos pensar, será que nós vamos conseguir uma encarnação aqui no planeta Terra na próxima vez? Ou seremos mandados para esses mundos, onde teremos que lutar contra as intempéries da natureza, onde a inteligência que temos já desenvolvida não vai prejudicar os outros, porque nós não temos as ferramentas, onde nós vamos, a exemplo do que o Emmanuel diz, como esses espíritos que foram exilados de Capela aqui para o planeta Terra primitivo, ainda há muitos anos atrás, olhar para o céu com uma espécie de saudades, sem saber do que. É da nossa Terra. Então, que nós possamos pensar, o nosso passaporte para permanecermos aqui na Terra, nesta fase de transição planetária, e principalmente quando tiver atingido o nível de mundo regenerador, é nós buscarmos, na nossa intenção, fazer o bem, proceder corretamente na vida diária. O que para nós não é tão fácil assim. Espíritos ainda apegados muito mais à matéria do que ao espírito. Espíritos ainda onde o orgulho e o egoísmo são bastante fortes. É nesse sentido que nós precisamos repensar.
e entender que esta fase que nos encontramos é uma espécie de chance que nós estamos tendo. Não é por acaso que nós estamos encarnados no corpo físico exatamente neste momento que a Terra sofre essa transição planetária, onde muitas dessas comoções e convulsões sociais, morais e até mesmo materiais ocorrem. Ninguém de nós está na hora errada encarnado no planeta Terra. Estamos no momento certo. O momento é este. A decisão é nossa. A doutrina espírita é clara, é lúcida nos seus ensinamentos. O Evangelho de Jesus é um verdadeiro manancial que nos dá assim, o procedimento correto em qualquer situação da vida. Nós conhecemos a doutrina espírita nesta encarnação, não é por acaso. É porque no nosso planejamento espiritual estava que nós iríamos conhecer a doutrina espírita para servir de auxílio para nós, neste momento. Como diz o Espírito Árago, também na Gênesis capítulo 28, daí no item 8. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, meus amigos, não existe nada de místico, não existe nada de fantástico, de maravilhoso. São ensinamentos que os espíritos superiores a nós nos trazem para nos auxiliar. Se nós quisermos seguir esses ensinamentos, certamente nós estaremos angariando condições de reencarnar uma vez mais aqui na Terra. Caso contrário, talvez nós estejamos na próxima encarnação em um mundo bem inferior ao nosso, onde tudo isso de benefício que nós conquistamos até hoje estará muito distante de nós. Que Jesus, amigo, o bom pastor de todos nós, nos auxilie, nos conduza e sempre nos envolva em seu amor. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos fazer neste momento um encerramento, convidando mais uma vez os nossos amigos, nossos irmãos, para que unamos os nossos pensamentos, buscando o nosso bom Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai amado, que nos criaste para sermos felizes, que nos dás toda a oportunidade para assim ser. Obrigado, bom Deus, por mais essa existência física, por estarmos encarnados, buscando o nosso aprimoramento, o nosso crescimento, a nossa reforma íntima. Obrigado, Deus, pelo alimento, pelo trabalho, pela família, mesmo que muitas vezes complicada, difícil. Obrigado, meu Deus, por todos os dias poder nos levantarmos, por todos os dias podermos enxergarmos, caminharmos, enfim. Obrigado pela dádiva da vida, que Tu estejas sempre conosco, nos amparando, nos assistindo, e que pedimos também para toda a humanidade terrena, para todos aqueles que estão deixando neste momento o corpo físico, para aqueles que se encontram acamados, doentes, desesperançados, sem coragem, sem fé, que Teu amor, amado Mestre Jesus, esteja no coração de toda a humanidade terrena. Que assim seja. Muita paz a todos. Que tenhamos todos uma boa noite.